muito dinheiro. Oh pai, aquela mesa que puseram aquele dinheiro deve ser $1 milhão, ser $500 mil. Eu não tenho. Então, quem publicou as fotos? Olá, boa noite, bem-vindos a mais esta edição do programa Segurança Pública. Hoje juntam-se a nós o inspetor Luís José Nguimbi, ele que vem da parte da Brigada Especial de Trânsito. Boa noite e bem-vindo ao Segurança Pública. Muito boa noite e a Beta agradece o convite. O doutor Heráclito de Carvalho, jurista. Boa noite e bem-vindo ao Segurança Pública. Boa noite e obrigado pelo convite. E já sabe, o nosso habitual convidado, o doutor Pedro de Castro Maria, sociólogo. Boa noite, doutor Pedro de Castro. Boa noite. O número elevado de acidentes na Via Expresso está a preocupar a Brigada Especial de Trânsito. Segundo o porta-voz da corporação, em média, 15 casos de acidentes de viação acontecem na referida via. O Segurança Pública acompanhou a mais uma operação da BET. Veja. O documento da viatura, se faz favor. Este Este. Sim, ele está notificado. O senhor foi notificado dia Já 10 está de 8 de notificado. 2014. Está exato. Até o momento não resolveu a situação, por quê? É assim, primeiro, é mesmo de negligência, minha parte, não ter e levantar o documento que pago. Ok. Esta é a questão. Senhor, encosta a viatura mais à direita. Ok, vai fazer assim. Tem alguém na viatura do senhor? Não. Está lá sozinho? Sim. Ok, então vamos ter que meter um agente para acompanhar o senhor até o comando na viatura dele, ok? Pois é, ele está detido. São 22 horas. Sexta-feira, 3 de julho de 2015. Luanda. Estamos na Via Expresso. Também considerada a mais crítica no que toca à sinistralidade rodoviária em Luanda, segundo o porta-voz da Brigada Especial de Trânsito. A Via Expresso, em relação às outras estradas nacionais, aparece em primeiro lugar porque é a estrada na jurisdição do Comando da Brigada Especial de Trânsito com maior número de acidentes registrados nesse semestre. Nós estamos a falar de uma média de 3 a 4 acidentes por dia, que podem prefazer 15 acidentes por média por semana. Em função deste número elevado de acidentes que tem preocupado o Comando da Brigada Especial de Trânsito, nós hoje achamos conveniente lançar essa campanha de prevenção e segurança rodoviária. Boa noite, senhor condutor. Desculpe o incômodo, agradecia a carta livrete e título, se faz favor. O senhor leva contigo o triângulo, colete e reflector? Sim. Agradecia que observar, faz favor. Ok. Chefe. Sim. Boa noite, senhor. O senhor não se faz acompanhar do colete e reflector. A informação que o senhor tem do nível de alto estrada está acontecendo. Sim, está certo. Não podemos passar a volta para responder, Se é o caso, E porque se trata da segurança do automobilista, os polícias não minimizam o facto. Ele vai pagar uma multa. Desculpe, o senhor sabe que é proibido levar criança menor de idade no banco de frente, conforme a senhora está a levar? Sabe que é proibido? Ok. Agradeci, o senhor acompanhe-me até o chefe, faz favor. Média vida bem maior. Nesta estrada, com um tráfego muito rápido, uma travagem brusca, criança é suscetível de bater lá
O condutor é responsabilizado pelo que fez. Veja isso. Pois é, na via expresso, à noite, o condutor circula com a viatura sem a iluminação frontal do veículo. É demais. Senhor, nós vamos fazer a apreensão da viatura do senhor, visto que tem pouca iluminação. E o senhor tem conhecimento que esta via expressa é uma via que tem ocorrido muitos acidentes. Esse carro tem problemas técnicos, ele tem problema de saúde, problema técnico acidentado. Tentou levar para ver se amanhã tem que saber de manhã, tem que suplementar. Senhor, não era mais prático, seria mais prático o senhor buscar a viatura num clima mais favorável que facilitava e possibilitava o senhor circular normalmente, visto que essa hora o senhor está a correr muitos riscos e meter a vida de pessoas em risco. Agradecia encostar a viatura mais à direita, se faz favor. Vamos fazer a apreensão da viatura do senhor. Um caso de acidente acontece a 200 metros do local onde foi montada a operação. O porta-voz da Brigada Especial de Trânsito foi comunicado sobre o sucedido. E é para lá onde vamos. Ao chegar no local do acidente, o porta-voz da BET encontra o proprietário da viatura que sofreu o embate. A viatura estava estacionada. Eu acho que ele perdeu qualquer coisa ali e bateu no carro. Apenas isso. Veja em que estado ficou o seu veículo. Segundo ele, o pior só não aconteceu porque na altura do embate ele não esteve na viatura. Eu parei, aqui mesmo, fora da estrada. Então liguei os intermitentes e saí por alguns instantes. Fui comprar a gasolina porque comecei a sentir que ele estava já meio para baixo. Então saí da viatura. Para o meu espanto, eu acho que ele despistou, qualquer coisa deve ter acontecido. O senhor tinha o triângulo de sinalização? Estava tudo. Faz favor. O senhor tinha o sinal colocado aqui? Pois, coloquei o triângulo, liguei os intermitentes, como está a ver, está tudo, até o momento deve estar ligado, a outra parte deve ter saído. Pois, então de repente, não sei se ele perdeu ou alguma coisa na viatura dele deve ter estourado. E a velocidade que ele trazia, pronto, então... Ele bateu na sua viatura? Bateu na viatura, exatamente. E a viatura do senhor foi para ali e ele foi capotou por ali? Ele foi capotou, porque ele foi andando um pouquinho mais... O sorte do senhor não estava na viatura? Não estava dentro da viatura. Esta viatura é do condutor que estava ao volante. Ele não tem ferimentos graves e provavelmente devido ao sistema de segurança do seu carro. Como é que ocorreu o acidente? Eu venho, assim que eu tenho, como eu tenho uma veia e tal. Pois é, parece que ele está sob efeito de álcool. Nós verificamos, não é, na pequena conversa que tivemos com os dois automobilistas, não há ferimentos graves, não é? E estão em condições de prestar depoimento. Vamos agora procurar forma de tentar fazer um teste de alcoolemia ao automobilista desta viatura Toyota para comprovarmos o seu estado, não é? Se encontra-se embriagado ou não. Quando eu dizer para soprar, o senhor vai soprar, certo? Vai soprar com muita intensidade também. Vai então soprar.
senhor deu 1,68. 1,64, perdão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o senhor passou, não é? O senhor passou daquilo que é uma infração muito grave. Se acusasse 0,6, ele seria passado apenas uma multa, que era uma infração normal, não é? Que era uma infração grave. Mas o senhor passou do 0,8, porque o 0,8 determina que o senhor está a cometer uma infração muito grave. O senhor está em estado de embriaguez. Por essa razão, vamos ter que fazer a detenção do senhor, não é? E já não vamos presumir que o senhor estava a conduzir em estado de embriaguez. Vamos afirmar que o senhor estava a conduzir em estado de embriaguez, por isso pode ser uma das razões que levou o senhor a causar o acidente, tá bem? É complicado. Preste atenção nos dados da Brigada Especial de Trânsito em relação aos casos de acidentes na Via Expresso. Os mesmos referem-se ao segundo trimestre de 2015. Neste período, registaram-se 252 casos de acidentes, dos quais 104 pessoas ficaram feridas e 26 perderam a vida. Bem, não se sabe o que seria do cidadão que conduzia sob efeito de álcool se o seu veículo não tivesse o sistema de segurança que tem. E mais, já pensou se o condutor do carro que sofreu o embate estivesse na viatura? Eu também não sei. É como diz o velho ditado: quem não ouve conselhos não chega a velho. A mensagem da Polícia Nacional é clara: se conduzir, não beba. E se beber, não conduza. Pois é, mais uma operação da Brigada Especial de Trânsito que trazemos à mesa do Segurança Pública e começo com o inspetor Luís José Nguimbi. Inspetor, na vossa análise, o que está na base de tantos acidentes na Via Expresso? Obrigado. A análise que a Brigada Especial de Trânsito faz converge de que os acidentes ocorrem constantemente na via expressa, isto pelo facto de alguns condutores, por comportamentos irrefletidos, optam às vezes testar os motores ou a velocidade dos seus veículos. Também ocorrem situações em que há imprudência na travessia dos peões. Resistamos também, para além do consumo de álcool, não é? Alguns atos em que condutores de motociclos desobedecem às regras de trânsito, não fazem as manobras nos retornos e cruzam ou aproveitam-se daquelas aberturas que estão nos separadores metálicos para o trânsito. São, na maior parte, estes casos ou estas causas que produzem os acidentes na via expressa. Reiterar aqui a questão da condução sob efeito de álcool, pois não? Bom, a condução sob efeito de álcool tem sido não constante, né? Porque as nossas operações têm sido feitas de rotinas, são assim de rotinas e em alguns casos, apesar de resistirmos a alguns casos, mas não convergem tanto assim nos acidentes, não temos o registro de tantos casos sob efeito de álcool, é mais o excesso de velocidade. O excesso de velocidade e as manobras perigosas, as mudanças constantes de filas de trânsito, as mudanças de direção do modo irregular também concorrem nesses acontecimentos.
a Via Expresso, pela sua especificidade, pela sua natureza, por ser bastante longa e ter uma certa largura, não apresentar buracos, desafia muitos cidadãos, como disse bem o senhor inspetor Luiz Nguimbi, a testarem a potência dos seus motores, em contravenção à lei, pondo em risco os bens seus, de outrem e os bens públicos. Precisamos aqui uma presença constante da polícia, porque sabemos que os cidadãos nem sempre acatam livre e voluntariamente as leis, quer conhecendo-as, quer não. Nos casos, há uns que não as acatam por ignorância, mas uns os fazem exatamente por negligência, como de resto até um cidadão aqui na reportagem demonstrou que não tinha documentação em dia por negligência. Então há também o não acatamento da lei por negligência, há por coerção, há por desconhecimento, enfim. Então, como nem todos os cidadãos querem acatar voluntariamente as orientações da polícia, e esse slogan é bastante antigo e é forte, é potente, tem simbolismo. Exato. Se conduzir, exato, beba, se beber não conduza. A condução sob efeito de álcool, ou seja, a pessoa embriagada, isso é um estado físico, emocional, que se exclui com a eficácia na condução. Então, o caminho da coerção, da presença da polícia, também com a sua ação pedagógica, que tem sido constante, cremos que vai contribuir positivamente para a redução do número de acidentes. Os acidentes nesse eixo que estamos aqui a analisar começam de manhã. Acidentes de manhã, acidentes de tarde, acidentes à madrugada, enfim. Vou agradecer aqui a presença do inspetor Luiz José Nguimbi. Reiteramos o nosso agradecimento por ter aceito o nosso convite e contamos consigo nas próximas oportunidades. Agradecemos imenso pelo convite que nos concederam. E acrescer o que disse o doutor já no fim. Sim. Aí o condutor atingiu 1,64 gramas de álcool no sangue, não é? E que constitui crime. Hoje, de 1,2 para cima, já constitui crime. E exato, este facto foi já remetido aos serviços de investigação, com os resultados apurados no ato da nossa operação. E que a BET, no seu programa de trabalho, das suas atividades internas, está a continuar a fazer as operações na Via Expressa, de forma a corrigirmos esses comportamentos. Não perca a exposição da vida privada nas redes sociais. É para ver ainda nesta edição do Segurança Pública. A semana passada havia um casal nus, estavam mesmo os dois nus. Pelo que eu li lá no Facebook, o moço, né, o telefone dele estava sem carga e o amigo meteu a carregar e tirou a foto dele e a namorada dele e postou no Facebook. Você concorda que a internet é terra de ninguém? Não, discordo. Se a internet é terra de ninguém, talvez, mas deve ser usada com responsabilidade. Em que sim, algumas pessoas difamam mesmo, usam a internet como se fosse meio de expandir algumas cenas não apropriadas. Você sabia que difamar ou caluniar alguém na internet é crime? Um efetivo da Polícia Nacional foi morto por um segurança de uma bomba de combustível. O crime aconteceu nas imediações do mercado do quilômetro 30, município de Viana. O suposto autor já está na cadeia. Sou Eva Celestino, primeira mulher do falecido. Eu via com ele
Já estamos com 13 anos, já tenho 3 filhos com ele, tenho 7 meses de gravidez. Sou a Júlia Esperança Tiago, a segunda esposa do Antônio da Costa. Temos 2 filhos, vivemos durante 4 anos. 2 mulheres que sofrem pela morte de um homem. Me deixou com as crianças, não sei onde é que vou se meter com essas crianças. Bairro Velha Gonga, quilômetro 30, Periferia de Viana, Luanda. Assunto: homicídio. Vítima: este senhor, José da Costa, efetivo da Polícia Nacional. Deixou o mundo aos 33 anos de idade. É isso mesmo. Foi morto. Para além dos 5 filhos das 2 mulheres, o malogrado tem mais 3 de um outro relacionamento. No total, deixou 8 filhos. O crime aconteceu no dia 23 de junho de 2015. Aqui, neste local, Miguel Martins esteve com o malogrado no dia em que tudo aconteceu. Isso aconteceu na terça-feira de manhã, dia 23, quando ele vai até a minha casa, alegando que só poderia trabalhar no período de tarde, e pediu-me que podíamos sair. Eu disse que de momento não vou ter que dar um banho depois, enquanto-te em tua casa. Ele pediu mesmo: eu vou te esperar, tem que ser dar o banho, depois vamos juntos. Saímos de lá, viemos para a primeira casa, que é aqui onde estamos. Saímos daqui, fomos para a segunda casa. Ficamos um tempo, depois ele decidiu que tinha que ir lavar o carro dentro de um estaleiro chinês. Fomos dentro do estaleiro chinês. Pegamos o carro, fomos até a bomba de combustível. Eu estava dentro do carro, ele desceu. Ele foi aí cumprir a bicha. Na bicha que onde houve já aquela complicação com o bombeiro. Mas depois eu desci, notei que a confusão com o bombeiro já não tinha mais nada, porque eles mostravam que já estava tudo entendido. O guarda que sai do outro lado, vem e bate-lhe pelas costas. Quando bate pelas costas, ele pergunta: mas por que você está a tratar-se desse jeito? Complicação com o guarda. O guarda entra dentro, corre até dentro da bomba, pega a arma. Lá que ele pega a arma, todo mundo fugiu. Aí o bombeiro entreviu mesmo, tudo passou. Mesmo também eu achei que tudo passou mesmo. Subimos no carro, lá fomos. No caminho, eu estava a dizer: pá, sabes como é que é? Depois deste tipo, o guarda mostra-se que está mesmo estimulado. Estava mesmo estimulado. Eu disse: não, pá, são coisas que acontecem, vamos para casa. E tudo fica assim. No caminho ele não falava nada. Chegamos em casa dele, ele desceu, eu fiquei no carro. Disse que eu fiquei no carro, de pé para a mão, eu vejo ele a sair de novo, encontra-me no carro, sobe. Logo que subiu, vira o carro. Vamos diretamente à bomba. Eu disse: não, Costa, evita o problema. Ele disse: não. Eu disse: sabes que isto é coisa que, se você chegar e fazer tiro, isso ainda dá expulsão. Ele disse: não vou fazer tiro, eu só vou prender o camarada. Logo que chegamos direito à bomba, ele pediu: por favor, não deixe ele com a pistola na mão e com o passe pendurado ao pescoço. Não deixe. Ele só me pediu que eu não poderia descer. Eu fiquei no carro, mas depois, quando eu vi ele marcar uns passos, eu desci do carro, tranco a porta dele, desço do meu lado. Lá ele ia. Só que, como o guarda estava mesmo à espera dele, com a arma na mão,
Todo mundo até, alguns a comentar, esse moço não tem medo, não tem medo. Ele ia mesmo direitamente. O guarda parece que sentiu-se que o indivíduo está a aproximar-se e está com uma pistola na mão, faz o primeiro tiro. O guarda faz o primeiro tiro, ele esconde-se nos muros que tem mesmo lá. Quando o guarda fez o primeiro tiro, todos nós fugimos. Fugimos. E eu, no primeiro tiro que fizeram, eu pego imediatamente uma moto. Eu disse, já que ele não está a me ouvir, talvez se eu buscar a esposa, ele vai ver a mulher e o filho, talvez pode se acalmar. Eu vou buscar a esposa. Quando chegamos ao local, ele já estava. Estava já com os olhos tapados. Me disse, Manaju, eu disse, sim, tô. Vai na avó, que é a minha mãe. Vai lhe avisar. E daí não para. Vai mãe no avô, que é meu pai. Vai avisar. Fiz o que ele pediu e depois fiquei, não tinha mais como voltar lá sem a outra. Sabe, percebe? A mesma moto que me entrou daí até no local da primeira esposa. Sim. Depois quando voltamos quando saímos de lá até a Gonga, voltamos no local, já não tinha mais encontrado ele. Já tinham levado. Miguel Martins diz que, apesar da dor que sente pela perca do amigo, tudo seria diferente se o falecido desse ouvidos a ele. Aquilo aconteceu de um gênero que, por meu lado, também eu posso dizer que foi teimosia dele. Mas é para as coisas são assim, acontecem do jeito que às vezes a gente não espera. Porque ele mesmo, a intenção dele era só prender. E que acabou por perder a vida. Nada mais se pode fazer. Afinal, a vida é uma só. Mas atenção, o artigo 349 do Código Penal é claro. Ninguém, atenção, ninguém tem direito de tirar a vida do outro. Suposto assassino, este está na cadeia. O autor do crime já se encontra detido. O competente processo de investigação criminal está instruído e, portanto, já está entregue ao Ministério Público para tratamento subsequente. O porta-voz do Comando Provincial da Polícia aproveita a ocasião para deixar um conselho aos demais efetivos. Do ponto de vista da técnica e tática das forças de segurança, os efetivos policiais não devem agir sozinhos, né? Salvo se tiverem plena certeza de que a ação terá sucesso ou se forem obrigados a fazê-lo, portanto, se for a única hipótese. O normal é agirem em grupo, devidamente identificados para que não possam ser confundidos com outras forças. Mais um caso dramático e ainda bem junta-se a nós o inspetor Lázaro da Conceição, ele que vem da parte do Comando Provincial de Luanda. Para já, o nosso agradecimento por ter aceito o nosso convite. Bem, gratos estamos nós, em nome do Comando Provincial de Luanda. E é consigo que começa, o inspetor. Como é que a polícia está a tratar este caso? Bem, antes de responder à questão propriamente dita, é importante ressalvar que, neste caso concreto, nós temos um polícia que está fora de serviço, não está no exercício das suas funções, o que diminui a sua qualidade de autoridade. Razão pela qual nós advogamos que o mesmo devia, em tempo útil, dirigir-se a uma esquadra policial e solicitar a presença de agentes devidamente fardados e identificados. Isto para dizer que a intervenção do polícia não foi uma intervenção normal em polícia, porque nós intervimos num mínimo de 2 efetivos. E não é normal nós procedemos à detenção ou à identificação do indivíduo com recurso passivo à arma de fogo, porque a arma de fogo foi na mão do nosso efetivo. A arma de fogo deve estar ela bem acondicionada e só devemos fazer o seu recurso, seja passivo ou ativo, em caso de necessidade. Naquele caso concreto, também dizer que o agente da polícia não estava devidamente identificado. O passe na mão,
ou no pescoço, ou pendurado, isso em si não lhe identifica corretamente e inequivocamente a qualidade de agente da autoridade. Qual seria o procedimento correto da parte do malogrado? Bem, o procedimento correto devia se dirigir a uma esquadra policial e, a partir do momento que estivesse no interior dessa esquadra, fazer a respectiva queixa. Não ele, mas o senhor que foi lesado. Das imagens que pude perceber, foi o colega que foi vítima do crime de ofensas corporais de forma simples, não é? Um empurrão, podemos considerar o crime de ofensas corporais. Devia ir para a esquadra, apresentar a respectiva queixa e, a partir da esquadra, o graduado que fosse receber a queixa podia pedir ao carro de patrulha que se deslocasse ao local para identificar o segurança em causa. Apesar de ser polícia? Sim, porque o facto de ele ser polícia não lhe permite intervir numa situação em que não está devidamente habilitado. Porque, primeiro, não dispõe de um dispositivo policial. Segundo, porque é uma atuação isolada. É uma atuação isolada e, ainda mais, para acrescentar que, mesmo perante a intervenção do polícia para a suposta detenção do segurança, temos que aqui equacionar também que, deixando esta análise para o jurista, mas temos que equacionar aqui que, em caso de legítima defesa, ainda que o processo esteja a ser instruído e esteja a ser ainda alvo de investigação, temos que equacionar aqui o facto de haver possibilidade de segurança também ele recorrer a uma unidade policial. Porque, segundo as imagens que passaram, o segurança foi alertado da possibilidade daquele indivíduo ser polícia. Exatamente. E o segurança esperou por ele. Quer dizer, a legítima defesa implica que houvesse impossibilidade de recorrer à autoridade pública e o segurança teve a possibilidade, naquele lapso temporal que o agente ferido mortalmente, naquele lapso temporal que ele se ausentou do local para ir à sua residência e voltou, se o segurança previsse o seu regresso, devia também naturalmente afluir para as nossas esquadras policiais, dando participação. Exato. Da situação. Presume-se que houve aí uma intenção de atingir mortalmente da parte do segurança também. Sem querer influenciar a respectiva investigação, digo que é um aspecto que deve ser tomado em consideração. Exato. Doutor Heráclito de Carvalho, que análise jurídica quer fazer em relação a este caso? Bem, nós estamos aqui em presença, efetivamente, de um crime de homicídio. Todavia, existem alguns aspectos que devem se ter em conta quando se fala deste crime aqui realizado. Um crime de homicídio deve ter 4 situações devidamente elencadas, ou seja, deve ter um fato, deve ter a tipicidade, ou seja, aquele fato deve estar descrito como sendo crime na lei e efetivamente está. Este fato deve ser ilícito, deve ser contrário às normas normais e deve haver culpa do agente que vai perpetrar. Ora, esses 4 elementos devem funcionar de forma acumulativa, ou seja, devem estar os 4 presentes para que então possamos dizer que estamos efetivamente na presença de uma infração penal. O que nós verificamos nesse caso é que efetivamente há a falta de um deles, que é a ilicitude. E a ilicitude, efetivamente, porque há uma legítima defesa e a legítima defesa vai afastar o caráter ilegal daquele ato perpetrado pelo segurança. Ou seja, o segurança vê que um sujeito que vem com uma arma em direção do mesmo. Ora, ele tem de defender-se, né? O ilustre inspetor disse muito bem que ele poderia aproveitar aquele lapso temporal e ir apresentar uma queixa. Todavia, nós devemos reconhecer que ele estava ou encontrava-se de serviço e sabemos como é que é o serviço do segurança numa bomba de combustível. Ele tem que estar aí a controlar se efetivamente haverá a potência de haver um crime ou não. Logo, ele não poderia, não tinha como se ausentar depois do serviço, ao menos que tivesse um colega que o pudesse fazer a cobertura. E não sei, efetivamente, se naquele caso existia um colega para poder suportar. A nossa opinião é que trata-se de legítima defesa.
podemos depois tentar aferir se a legítima, havendo desfazamento entre aquilo desculpe, que... doutor, mas legítima defesa, o segurança não podia atingir o efetivo da polícia num outro local, ao invés de atingi-lo na cabeça? Não há aí uma intenção de matar? Atingi-lo num outro local seria se esta pessoa estivesse com um meio letal mais brando. Se estivesse com uma faca, ele poderia disparar na perna e imobilizava o homem. Ele trazia uma arma e, como podemos acompanhar a peça, ele vinha com a arma em mão. Ora, quem está a vir com uma arma em mão em nossa direção não está a vir fazer carinho, está a vir para atacar. E se você tem como se defender, obviamente que o segurança pegou e defendeu-se. E disparou, infelizmente matou o efetivo da polícia. Infelizmente. Mas há aqui um outro drama, é que este efetivo deixou duas famílias que, por sinal, dependiam totalmente dele. Agora que ele está morto, de quem é a responsabilidade? Ora, nesse tipo de situações, a resposta é simples. Nós sabemos que os efetivos da polícia descontam para a Caixa Social. O Ministério do Interior tem uma Caixa Social para onde todos os efetivos descontam. E é efetivamente essa Caixa que deverá pagar as pensões alimentícias das crianças e também das mulheres se tratarem de pessoas domésticas. Ou seja, até os filhos completarem a maioridade. Então estas famílias ou estas mulheres podem ficar descansadas? Descansadas não, elas devem dirigir-se à Caixa Social e começar a tratar os documentos. Nós sabemos, devemos aqui avançar, que é prática nessas situações a Direção dos Recursos Humanos da Polícia pagar 6 meses de salário do malogrado, que vai ser dado às famílias, e aqui aproveitamos a oportunidade para aconselhar as famílias a unirem-se com vista a determinar quem vai receber e depois fazer a divisão, ou ficar já determinado que o valor deverá ser pago metade para uma e metade para outra. Exatamente. Doutor Pedro de Castro Maria, pergunto, acha que de alguma forma este crime devia ser evitado? Caro Chinave, com certeza. Quer os factos narrados, quer os comentários dos dois colegas de painel que me antecederam, ficou claro que era uma situação perfeitamente evitável. Continuamos a assistir, infelizmente, na nossa sociedade, alguns indivíduos que, movidos pelas suas frustrações, pelos seus desnortes emocionais, querendo fazer justiça por mãos próprias. Consequência, do lado da família do agente da segurança da empresa privada, ele está detido, a família fica sem a presença do seu pai, marido, aquele que leva o sustento à casa, a questão do afeto, a questão econômica. Do lado do agente da polícia, a Polícia Nacional perde um efetivo que levou tempo para ser formado, que gastou recursos do Estado. A família, estou aqui a ouvir duas famílias, eu, em função da minha cultura, da minha concepção, prefiro dizer uma família poligâmica, dependendo muito de como ele geriu isso também, enquanto chefe de família esteve em vida. Uma família poligâmica que me parece ter, nesse momento, 8 filhos. As redes sociais têm sido um grande veículo para atentar contra o bom nome e a privacidade das pessoas. Desta vez, uma das vítimas foi o empresário Coli Vila, a quem lhe é atribuído um monte de dólares em sua casa. O caso já foi parar à polícia, tudo porque o empresário teme pela segurança dos seus familiares. Veja a reportagem. A semana passada vi um casal
estavam mesmo os dois nus. Pelo que eu li lá no Facebook, o moço, né, o telefone dele estava sem carga. E o amigo meteu a carregar e tirou a foto dele e a namorada dele íntima e postou no Facebook. Você concorda que a internet é terra de ninguém? Não, discordo. Se a internet é terra de ninguém, talvez, mas deve ser usada com responsabilidade. Em que sim, algumas pessoas difamam mesmo, usam a internet como se fosse meio de expandir algumas cenas não apropriadas. Você sabia que difamar ou caluniar alguém na internet é crime? Penso que sim, e há maneira de ir buscar essa pessoa. As autoridades é que têm que estar atentas e as mesmas pessoas fazerem queixa. São questões que você vai ver esclarecida pelos especialistas do Segurança Pública ainda hoje, depois da história que vou contar agora. Repare nestas imagens. Carros de luxo e muito dinheiro. Entre os amontoados de dólares, algumas notas de kwanzas. Mas a quem pertence tudo isso? Oh pai, aquela mesa que puseram aquele dinheiro deve ser $1 milhão, ser $500 mil. Eu não tenho. Então, quem publicou as fotos? Não sei quem pode fazer isso. Eu não me exibo naquilo que eu tenho. Sexta-feira, 3 de julho, 2015. Luanda, Colivila e sua esposa recebem-nos em casa. Antes mesmo de nos convidar a entrar na suposta sala dos dólares, o empresário toca no assunto. E aqueles carros já não existem há uns anos, já vendi há muito tempo. E o dinheiro não é meu dinheiro. Aqui na minha casa tem 2 salas. Vão conseguir constatar se aquela mesa dourada é minha, se o tapete dourado é da minha casa, essas paredes douradas é da minha casa, não é? Eu só uso vermelho e branco. Podemos entrar e ver. Pois é. A sala em que somos convidados a entrar é de facto diferente daquela que circula na internet. O empresário diz que recebeu a notícia dias depois de ter saído da cama de um hospital. O meu sobrinho, que joga no Dagosto, o Die Massadila, manda mais umas fotos preocupado, porque eles estão num estágio, não sei, em Benguela, não sei aonde. Disse, tio, já viste o que puseram no Facebook? Meteram umas fotos de um corvette que fez acidente em Moçambique. Disseram que o tio morreu lá e deixaste casa e muito dinheiro, meteram uma mesa com dólares. Aí eu fiquei preocupado, vi as fotos. Um carro fez acidente e todo o carro espatifou. Aquele corvette branco, eu já vendi há muito tempo. Agora, eu disse, não, isso assim é malidade. Então se eu estava no hospital, não morri. Agora, eu fui morrer em Moçambique, nunca fui em Moçambique, nem conheço. Colivila mostrou-nos a outra sala da sua residência. As imagens são claras. Também é diferente daquela que vimos na fotografia. O medo que a minha família pode ter não é a mim, que os bandidos a pensarem que eu tenho dinheiro em casa, a vir invadir a minha casa, não vão encontrar nada porque eu não tenho nada. O empresário disse-nos também que a polícia já está no encalço dos acontecimentos. Fui na polícia, dei a participação. A polícia disse
Vamos criar um processo. Depois, segunda-feira, vem buscar o número do processo. Eu já fui lá, fiz tudo, me entrevistaram, escreveram tudo. A polícia disse que vai fazer tudo para conseguir apanhar esses culpados. Definitivamente falando, aquela sala e aqueles milhões não são do Colívio. Não, aqueles milhões não são meu dinheiro. Pai, eu nunca mais vi dólar. Desde que estamos nessa situação, eu viajo muito. Não viajei porque sou angolano. Temos que aceitar as leis do nosso país. Quando tudo normalizar a situação, o angolano vai viajar. Eu tenho a fé que vamos passar nessa crise. Agora, os dólares não são meus. Estão a ver a minha sala, tem aqui dourado, tem aqui tapete dourado. Eu só uso vermelho e branco. Pois é, vou perguntar diretamente ao nosso jurista aqui em estúdio, Dr. Heráclito, quando é que estamos em presença de um caso de calúnia ou difamação? Bem, mais uma vez, ilustre jornalista, eu, antes de responder à sua questão, queria apresentar uma pequena distinção entre calúnia e difamação. E aqui, se me permite, chamo a colação um outro tipo de ilícito, que é a injúria, também muito chegado aos outros dois. Ora, nós estamos a falar de calúnia quando se atribui uma responsabilidade falsa a um determinado sujeito sobre o cometimento de um crime. E dou-lhe um exemplo. Se nós apresentamos a falsa afirmação de que o João assaltou a padaria X, e não foi o João quem cometeu este ilícito, estamos aqui perante um caso de calúnia. Já estaremos em presença de um caso de difamação, quando a afirmação visa ofender a honra, visa ofender a reputação de determinado sujeito. E por último, podemos falar rapidamente da injúria, que se trata da afirmação em asta pública ou não, ou num sítio que depois pode resvalar para o público, de adjetivos negativos em relação a determinada pessoa. Imagine, se eu falar que o Antônio é ladrão, e, na verdade, o Antônio não for ladrão, estamos aqui a injuriar contra o Antônio. E esses crimes todos estão tipificados no nosso Código Penal. Felizmente, nós podemos encontrar, a partir do artigo 404 e seguintes, até 410, a tipificação desses crimes. Ora, indo diretamente para a sua pergunta, se me perguntasse diretamente, eu seria de opinião que estamos diante de um crime de difamação. Há dificuldade, efetivamente, para aquilo que eu já falei, porque estamos a pessoa que terá colocado esta imagem atentou contra a reputação do empresário. Ora, estamos numa altura em que ninguém tem dólares, né? E esta pessoa apresenta, como disse, um monte de dólares. Isso é dizer que alguém está a beneficiar em detrimento de outro, enquanto nós sabemos que isso supostamente não é verdade. Né? E é grave. É muito grave. Para aquelas situações em que, por exemplo, um namorado termina um relacionamento com a namorada, na altura em que namoravam, trocavam fotografias íntimas, quando o relacionamento termina, esta pessoa decide publicar aquelas fotografias que diziam respeito só ao casal. Como é que faz o enquadramento jurídico desta questão? Estamos a falar efetivamente de um caso análogo, estamos a falar de um caso de difamação, onde ao colocar essas fotos em asta pública estará a atentar contra a honra daquela pessoa, né? E a honra é dos bens mais preciosos que o ser humano tem, né? Porque é ele que dá autorização
de poder conviver com os demais seres humanos dentro de uma sociedade. E certamente o doutor poderá fazer um enquadramento melhor em termos sociológicos, né, daquilo que é o enquadramento, a aceitação da pessoa dentro de uma sociedade. Se você não tiver honra, se você não tiver reputação, se você não tiver autoestima, dificilmente você terá uma boa inserção na sociedade. Qual é a penalização que se impõe para o autor, para um infrator, neste caso? Ora, aqui nós vamos encontrar algumas dificuldades em virtude de haver a necessidade de se fazer uma subsunção daquilo que era o cometimento de difamação na vida normal, documento de difamação dentro da internet. Como nós sabemos, a internet é uma nova realidade. E aqui aproveito para fazer uma pequena parte, dizer que o nosso sistema de ensino da reforma, no segundo ciclo, 12º ano, introduziu um capítulo que fala sobre o direito da informática, onde as nossas crianças começam a ter já, a partir do médio, informação de que não devem cometer certos crimes, informação de que deve ou não deve fazer na internet. Por quê? Porque o tipo de agente criminal dentro dos crimes cometidos na internet é uma pessoa normalmente introvertida, é uma pessoa normalmente calma, é uma pessoa normalmente que não tem antecedente criminal, normalmente é uma pessoa que está entre os 15 e os 45 anos de idade. Ora, isso é efetivamente o que conforma o tipo de agente criminal nos crimes na internet. Se me perguntar quais são qual é a moldura penal, né? Não havendo qualquer lei que regula em específico este caso, nós devemos fazer a subsunção do caso a os artigos no Código Penal que regulam a difamação, que regulam a calúnia, que regulam a injúria, né? Acrescentando aqui um pouco mais a moldura penal no que tem a ver com o lado mais alto da pena. Por quê? Porque agrava-se em função da dimensão que se dá através da internet, porque nós já sabemos que a internet, você posta uma coisa aqui e em poucos minutos ela está nos Estados Unidos. Antigamente isso não acontecia. Este fato é que dá efetivamente um caráter de agravante excepcional neste tipo de crimes. Exatamente. Inspetor, é comum a polícia receber denúncias de casos do género? Bem, antes de responder, vou fazer uma retrospectiva. Bem, no passado não era comum. Não era comum, primeiro, porque ainda não existia a revolução das tecnologias de informação e comunicação e, bem, a divulgação dessas matérias caluniosas ou injuriosas era por um meio muito restrito, o que dava a possibilidade da pessoa gerir pessoalmente essas situações, uma vez que é um crime de natureza particular, em que a pessoa tem que se constituir assistente. Isso significa dizer que a ação pública não depende do Ministério Público, mas a pessoa é que tem a decisão da acusação. Ou seja, é um processo em que a pessoa tem que estar constantemente a acompanhá-lo e a pessoa, nesse caso, nesses processos específicos, bem, é um bocadinho mais relegada para o plano principal, enquanto nos outros crimes de natureza pública, nós, o Estado, assumimos a grande parte das competências e nós cedimos a acusação. Bem, pela natureza do seu crime, não é? As pessoas iam abstendo-se de levar à frente, denunciarem esse tipo de crimes. Agora, com a revolução das TICs, já começa a ser muito habitual. Já começa muita gente a fluir para as nossas esquadras policiais, mais concretamente nos nossos piquetes, com processos relativos a crimes dessa natureza, injúrias, difamação, calúnia. Agora, e a polícia consegue chegar aos infratores? Bem, neste momento, nós, polícia, temos já recursos tecnológicos e, à medida que o tempo vai passando, hoje em dia, o mundo das tecnologias é um mundo em constante evolução. Exato. Temos estado, não é, a tentar acompanhar essa dinâmica das revoluções tecnológicas. Temos recursos tecnológicos para fazer face a determinados inventos, não é? De hoje, da manhã, teremos nós que adequar-nos.
Exato. Por outro lado, temos técnicas operacionais que nos permitem identificar, muitas dessas situações são publicadas na internet, temos técnicas operacionais que nos permitem identificar quem são as pessoas que estão nos vídeos, quem são as pessoas que publicaram, como também temos técnicas conceptuais que nos ajudam depois a elaborar metodologias que nos permitem muito facilmente chegar aos autores desse tipo de crimes. Doutor Pedro Maria, é da mesma opinião quando se diz que a internet é terra de ninguém? Em certo sentido, sim. Em certo sentido, sim. Mas essa inovação que, como o senhor inspetor aqui bem apontou, que está a desafiar a todos nós. Exatamente, está a desafiar os mais devotos educadores, pais, outrora bastante vigilantes no espaço físico em que se moviam os seus filhos. Hoje não têm qualquer possibilidade de controlar os movimentos dos seus filhos nesse mundo fantástico, maravilhoso da internet e todos os seus aspectos conexos, às redes sociais em particular. Estamos hoje numa situação em que a sociedade caminhou muito rapidamente, porque a chamada revolução no domínio das tecnologias de comunicação e informação vieram trazer a impressão de que o mundo avançou muito rápido, como certos teóricos falam de estarmos na presença de um mundo em fuga, onde há democracia das emoções, onde pensa-se que tudo vale hoje. Exatamente. Não justifica a ação das pessoas, não é a ação criminosa das pessoas. É preciso dizer que cada geração, uma geração de sucesso, se consegue vencer os desafios do seu tempo. Exato. São novos desafios. Ficou aqui plasmado que a polícia tem estado a fazer um esforço para se adaptar. Agora, as pessoas não podem pensar que têm o livre-arbítrio para usar as tecnologias de informação como bem lhes aprouver. Exato. Tem de haver limites. E se não é possível, por vezes, demarcar esses limites pela ação policial, se não é possível demarcar esses limites pela devoção educativa dos pais, tem de ser por uma consciência que cada indivíduo tem que assumir através de um quadro de valores que tem de ser transmitido desde cedo, Exato. Primeiramente no meio familiar. É aí onde começa a socialização do indivíduo, a chamada socialização primária. Agora vamos ver o exemplo da semana. Por sinal, um bom exemplo. Veja as imagens. Esta jovem chama-se Nádia Camate. Ela é médica formada em Angola. Foi a Portugal fazer especialização. No Brasil, foi recentemente distinguida como imigrante de sucesso. E no ar, foi congratulada pela American Airlines por ter salvo a vida de um passageiro que teve uma crise cardíaca quando este estava a bordo. Hoje, ela é o nosso bom exemplo da semana. Doutor Pedro de Castro Maria, temos aqui um exemplo de que nos possamos orgulhar, pois não? Estou, enquanto compatriota da doutora Nádia Camate, completamente orgulhoso por este grande exemplo, por esse seu feito. Ainda por cima, estava a bordo de um voo de uma companhia aérea que é americana. E até onde sabemos, inicialmente houve dúvidas da sua competência, da sua capacidade, mas ela humildemente, com toda a deontologia profissional, com todo o brio, demonstrou que há angolanos capazes, há angolanas capazes, formada na Universidade Jean Piaget de Angola, uma das universidades privadas do país, deve nos orgulhar, quer dizer, com o investimento que vem sendo feito ao nível da educação,
ao nível do ensino superior, tem sido um investimento que, quando bem potenciado, quando os próprios jovens, que são em primeiro lugar o alvo dessa formação, se comprometem com sentido, primeiro do orgulho próprio, não é? Exato. Autoestima, depois para honrarem o nome das suas famílias, mas também com sentido de amor à pátria. Essa formação é bem feita, bem adquirida e dá resultados como esses. Isso é notícia nas redes sociais, é notícia nos Estados Unidos da América, com certeza, a nação mais poderosa do mundo, como sabemos. É sempre algo que acrescenta um asterisco no orgulho do angolano. Exatamente. Eu estou feliz, estou orgulhoso, parabéns. Caros jovens, com mentes por vezes inclinadas à perversão nas redes sociais e noutros sítios físicos. Eis aí uma referência. Fala-se por vezes da falta de referências. Há referências. Nós é que temos de saber ler nos devidos contextos, nos momentos certos, que referências seguir para nos tornarmos cidadãos mais úteis ao nosso belo país. Exato. Parabéns, cara doutora Nádia Camate. Exato. Felizes estamos todos nós por sermos angolanos aos nossos convidados. E assim em especial, o nosso muito obrigado. Contamos consigo na próxima edição. E até lá, o nosso desejo é que você seja um praticante de bons exemplos e de boas obras. Passe bem, nós voltamos na próxima semana.